Pai do Senhor, senta um pouquinho. Vocês estão bem, pessoal? A Ele a honra e a glória para sempre. Amém, gente? Eu comecei semana passada sobre as qualidades do rei Davi, as virtudes que aquele homem possuía. E eu quero dar continuidade hoje, assim, com a permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me lembro que semana passada eu comecei falando de Atos 13, 22, que diz: achei a Davi, filho de Jessé, varão, homem, conforme o meu coração. Você já imaginou Deus olhar para um homem e falar: esse homem é um homem segundo o meu coração? Porque eu creio que ele executará toda a minha vontade. Olha que bonito, né, pessoal? Eu quero ser também um homem segundo o coração de Deus. Quero que Deus olhe para mim e fale: esse aqui é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Amém, gente? Aí eu me lembro que eu falei que Davi não foi vitorioso por acaso. E pedi para você, peço, eu não mando nada. Pedi para você que você fosse lá em 1 Crônicas 18, lá quando você estivesse em casa, não sei se você leu, quando você chegou na sua casa, primeiro livro das Crônicas 18, do versículo 1 ao versículo 14, porque ali temos descritos diversas vitórias do rei Davi. Ele não foi um vitorioso por acaso. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí eu falei assim: o que Deus viu nesse homem, né? Ele pode ver em nós as mesmas coisas, espero que ele possa ver, né, em cada um de nós, que ele se agradou tanto e falou: esse aí é um homem segundo o meu coração. O que foi que Deus viu em Davi? E eu me lembro que eu falei que Davi era obediente. Davi era um menino nota 10. Enquanto todos os irmãos estavam em casa com a visita do profeta Samuel, ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era obediente. O pai falou: olha, eu vou lhe dar uma tarefa de cuidar das minhas ovelhas. Você vai apacentar as ovelhas. E estava lá o Davi, no pasto, colocando o pezinho dele no cocô das ovelhas, das cabrinhas, enfim, da criação do pai do Jessé. Estava ele lá, obedecendo. Só quando foi chamado pelo pai, porque o profeta Samuel foi lá na casa dele para ungir o novo rei de Israel. Passaram-se 7 irmãos e nenhum deles Deus falou para ungir. Faltava alguém, né? Aí Samuel ficou preocupado: não tem mais nenhum filho? Você não tem mais nenhum filho, não? Não tem mais nenhum jovem? Porque Deus falou que não é nenhum deles, não. Aí o pai falou: não, tem um ainda que está lá cuidando das ovelhas. Mande-o chamar, porque não nos assentaremos à mesa para comer, até que o chame, até que ele esteja aqui. Aí o Davi só foi lá quando o pai o chamou. Um dia o pai nos chamou também, pessoal. E a Bíblia diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Você foi chamado por Deus. Obedeça. Como é que alguém que foi escolhido, chamado por Deus, não quer obedecer a palavra? O Davi não foi um vitorioso por acaso. Em primeiro lugar, ele era obediente. O camarada está na igreja, não quer obedecer. A Bíblia fala: ore sem cessar, não ora. Se santifique, vive no pecado. Dizima, você rouba o dízimo. Perdoa, você está cheio de mágoa, ódio, ressentimento no coração. Meu irmão, ninguém é vitorioso por acaso. Não existe acaso no mundo espiritual. Davi era obediente. Vimos também que Davi era um homem responsável. Porque quando o urso e o leão abocanhou as ovelhas, uma das ovelhas de seu pai, ele partiu para cima do urso e do leão, tirou a ovelha da boca, porque ele estava ali para guardar as ovelhas. Responsabilidade. Ele tinha responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Ele assumiu. O leão e o urso abocanhou a ovelha, não foi, filho? Estava lá o Davi arrancando a ovelha da boca do leão e do urso, e depois lutando contra o urso e contra o leão, e os
e os matando com as próprias mãos. Olha a força que Deus dava para ele, hein? Coisa bonita, né? Ele era um homem responsável. Nós temos que assumir a responsabilidade de sermos santos de Deus, de darmos o exemplo à sociedade. Você pensou? No passado eu bebia. Você já imaginou? Eu estou lá no mercado botando um fardinho de uísque, de long neck, de cerveja no carrinho, para mim beber em casa escondido. A minha esposa fala, mas que cristão é esse? A moça do caixa me conhece, fala, mas que pastor é esse? Aí você fica bebendo, fumando às escondidas. Ah, mas que isso? Estou acreditando nisso não? Fumando às escondidas? Ô Deus, fala aí Deus hoje conosco. Mostra-te esse povo. Quer pagar uma de santarrão e está lá pitando a chupetinha do capeta escondidinho? Um dia vão flagrar você e vai ficar feio, não para você, para o evangelho de Jesus. Escuta o que eu vou te falar. Um dia vai ficar feio, não para fica para você também, mas pior é para o evangelho, meu irmão. Que você fala que verdadeiramente se converteu. Aí fica lá tomando o seu gorozinho às escondidas, né? Fumando, pitando um capetinho ali, um chupetinho do capeta, um cigarrinho. Cuidado, hein? Assuma a responsabilidade, meu Deus, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Assuma, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram. Quem tem cachorro em casa aí, levante a mão. Você já viu o seu cachorro vomitando e indo lá e comendo vômito? Já viu? O cachorro faz isso, mas você vai voltar para o vômito? É nojento, né? Mas o cachorro não liga, ele come. Aí você vai fazer isso? Vai voltar para o vômito? Assuma a responsabilidade. Sou nova criatura. O cigarro não me domina mais. A bebida não me domina mais. A maconha não me domina mais. Que negócio é esse? Que satanás é esse? Tem que dar o exemplo. Tem que assumir a responsabilidade. Davi assumia a responsabilidade para com as ovelhas do pai. Você tem que assumir a responsabilidade de lutar pela sua casa, pela sua família. Bom, tudo isso nós vimos semana passada. Quem esteve aqui semana passada? Faz assim com a mãozinha assim. Então você já acompanhou isso semana passada. Tem que assumir a responsabilidade, meu irmão. Quer dar uma de moralista aí? Está fumando o cigarrinho do capeta em casa, no trabalho, no banheiro do trabalho. Você vai ficar impregnado do cigarro na sua roupa, meu irmão. Vão perceber, meu irmão. O cigarro deixa marcas, deixa rastro. Não tem jeito. Bom, falei aqui que Davi era responsável. Assuma a responsabilidade de orar diariamente, de lutar pela sua família que está indo para o inferno e você está assistindo Big Brother. A família indo para o inferno, se morrer hoje, vão tudo para o inferno, e você perdendo tempo assistindo novela, filminho do Netflix. Assuma a responsabilidade de orar pela família, de clamar pela família, de chorar pela família diariamente. Que negócio é esse? Falei também aqui que Davi era um homem pronto para honrar. Por que o senhor falou isso? Semana passada eu falei que Davi, ele leva os seus pais até o rei dos Moabitas e pede para que o rei dos Moabitas ficasse com seu pai, com a sua mãe, guardando-os em segurança, porque o rei Saul queria matá-lo. Ele falou, não posso expor meu pai e minha mãe. A Bíblia fala sobre honra. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo lhe vá bem. Honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se lhe prolonguem. E eu falei 3 coisas aqui. Primeiro, você tem que honrar a Deus sobre todas as coisas. Tem honrado a Deus? O Davi era um homem que honrava, meu irmão. Honrava o pai, honrava a mãe. Mas primeiro, deixa eu falar aqui. Você tem que honrar a Deus. Como é que é? Está honrando a Deus? Ou está andando de qualquer jeito no Evangelho? Sendo mau exemplo para os amiguinhos, para as amiguinhas? Não está honrando a Deus. O Senhor diz, eu honro aos que me honram. Você quer ser um sucesso como Davi foi? O maior rei de Israel foi Davi. O mais vitorioso dos reis. Mas não foi por acaso. Ele era um homem pronto para honrar. Honra, meu irmão. Tem que honrar a Deus. Vive uma vida mequetreque aí, de qualquer jeito.
empurrando com a barriga o evangelho, dando mau exemplo no trânsito, mau exemplo na família, mau exemplo na vizinhança, mau exemplo até dentro da igreja, só reclama, só murmura, só lamenta. A Bíblia diz: orai sem cessar, e o senhor murmura, a senhora murmura sem cessar. As pessoas percebem, cara. Honra a Deus, honra a palavra. Eu falei aqui também: honra o teu pai e tua mãe, que é biológico, que é essencial, mas honre o teu pai espiritual. Quem foi que te levantou? Quem foi que chamou você? Qual foi o pregador? Ore por ele, clame por ele, honre-o se possível. Aquela pessoa que orou por você, que trouxe você para a igreja, lembra dela? Que um dia pregou para você? Ore por ela, honre, liga para ela, vê se está tudo bem. Você não deve fazer isso, pelo menos dobra o joelho e fala: meu Deus, abençoe a Mariazinha, que um dia pregou o evangelho para mim, que um dia falou do Cristo vivo para mim. Honra, Davi honrava. Falei também aqui que Davi não fazia nada sem consultar a quem? A Deus. A cidade de Ziclag, onde ele estava com a sua família e todos os seus homens com as suas famílias, foi queimada a fogo, foi colocado fogo. Todos os filhos, filhas e mulheres foram levados cativos. Os homens de Davi, quando retornaram para a cidade com Davi, queriam matá-lo, apedrejá-lo. Choraram até perder o fôlego. Mas Davi foi consultar a quem? A Deus. Devo persegui-lo, Senhor? Alcançá-lo-eis? Deus falou: pode ir que vocês vão alcançar e nada vai se perder. Era um homem que não fazia nada sem consultar a Deus. Não faça nada sem consultar a Deus. Faça nada. Pastor, um profeta falou para mim que eu ia morrer. Ai, profeta do Satanás. Consulta a Deus. Eu tinha um tio que já morreu. Ele foi numa cartomante. E a cartomante falou: o diabo, ele sabe coisas que aconteceram na sua vida, amém? Mas ele não sabe, só quem sabe o nosso futuro é quem? É Deus, não é verdade? E esse tio, cara, a cartomante falou que iria morrer com 53 anos. Esse cara viveu atormentado até os 50? Até os 53 anos. Não acredite em tudo que você vê. Foi morrer lá com 59, porque bebia feito Satanás, teve um infarto, morreu. Não acredite. Fale com Deus. Não se precipite em dar voz a quem não deve ser dada voz, não é verdade? Não se precipite. Não deixe o diabo lhe enganar em hipótese alguma. Acorda para a vida. O Davi não fazia nada sem consultar Está pensando em ir embora de Recife, por quê? Se aqui é a terra que mana leite e mel. Está pensando em sair da sua igreja, seja essa, ou quem sabe você está pensando em sair da sua igreja. Você falou com Deus? Você consultou a Deus? Então Davi, ele não fazia nada sem consultar a Deus. E por último, que nós vimos semana passada, Davi, ele cometeu um pecado, né, pessoal? Era o tempo dos reis saírem para a batalha. Ele ficou no palácio ocioso. Crente ocioso está pedindo para ser derrotado. Como assim crente ocioso? Que não ora, que não lê a Bíblia, que não se consagra, que não põe uma trava na boca, uma guarda na porta dos seus lábios, é ocioso. Amém, gente? O Davi estava ocioso, passeando no palácio, viu uma mulher pelada se banhando, ficou doido. Ficou doido, uivou. Ele era o rei, mandou vir a mulher. Mulher tinha o quê? Tinha marido. Engravidou a mulher, ficou desesperado, mandou matar o marido, como? Botando ele na frente da batalha. Urias. O marido morreu. Ele falou: agora estou bonito, vem morar comigo aqui. Ninguém vai desconfiar de nada. Deus estava vendo tudo. Você pensa que aquela coisa que você está fazendo escondida, Deus não está vendo? Aquele golinho de cerveja, de uísque, aquela pitada da chupeta do capeta, que você não aguenta, é o vício. Mas eu só faço em casa, eu chupo bala de hortelã, mas não adianta, Deus está vendo tudo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, não dá. Ninguém vê, estou no meu quarto. Aí eu abro a janela, jogo bom ar, lavo roupa. Me perdoe. Deus está vendo tudo. Deus viu tudo que Davi fez. Aí mandou o profeta Natã.
E o Natan confrontou o pecado dele. E quando Davi foi confrontado, o que ele fez? Ele assume o pecado. Errei, nada mais fiz o que pequei, nada mais fiz o que pequei, fiz o que aos teus olhos parecia mal. Tem gente que, confrontado com o pecado, ele... Não fiz não. Faça isso não, querido. Seja humilde e reconheça o erro. São qualidades que Deus está procurando em nós. Obediência, responsabilidade, honra, não é isso? O temor de consultar a Deus em tudo que vai fazer. E a humildade de reconhecer os seus erros. Eu falava agora há pouco para o pastor Paulo. Quem estava comigo no escritório? Acho que era o Romero e o Lucas. Eu falava assim: o orgulhoso nunca vai chegar a lugar nenhum na obra de Deus. Não adianta. O orgulho precede a queda. A altivez do espírito é ruim. A partir do momento que eu achar que eu sou bom pastor, acabou meu ministério. Eu sou um derrotado, Jesus. Eu estou aqui por causa da misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo dizia que ele era o quê? Alguém se lembra? Miserável homem que sou. O maior dos apóstolos dos gentios falava isso, né? Eu sou o cara? Eu nada, eu sou um miserável. O cara que se acha ser alguma coisa, acabou. E o Davi, quando confrontado ao pecado, que coisa bonita, pessoal. Ele assumiu o erro. Bom, até aqui nós vimos semana passada. Vamos ver a matéria nova? Vamos, gente? Abre aí, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ver mais virtudes que Davi possuía, que eu e você devemos possuir. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Eu entendo aqui que é a permissão de Deus o espírito mau. Amém, gente? Porque Deus tem domínio sobre tudo e sobre todos. Então Deus permitiu que o espírito mau o assombrasse. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Bom, nós vimos aqui que o rei Saul estava atormentado, coisa brava, pessoal. Estava perturbado. E um dos jovens falou: Senhor, meu rei, manda trazer um jovem que sabe tocar. E o Saul falou: pode trazer. Aí um dos jovens, no versículo 18, diz assim, 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé o belemita que sabe tocar e é valente. Mais uma virtude do Davizinho: ele era o quê? Valente. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Deus tem que ver em nós homens, genericamente falando, homens e mulheres,
valentes. Se eu for um frouxo, qualquer coisinha eu quero desistir. Qualquer coisinha eu estou abrindo mão. Qualquer coisinha, o que é isso? Olha a qualidade, olha a virtude de Davi. Davi não foi um vitorioso por acaso. Ele era o quê? Valente. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Em 2 Timóteo 1,7 a Bíblia diz: porque Deus não nos deu espírito de medo. Não foi dado a você um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não foi dado para você o espírito de medo. Tem que ser valente, encarar o problema. Fugir do problema não adianta nada. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, eu estava muito endividado. Mas muito. Não vou me esquecer disso. Só que o Palmeiras para mim era uma religião. Aonde o Palmeiras jogava, eu estava lá. No meio da torcida, no meio da mancha verde. E eu lembro quando eu ia para o estádio, era a mesma coisa de eu fugir dos meus problemas. Durante 3 horas, que era o tempo que eu ia para o estádio, assistia o jogo e saía, aquele período de 3 horas, era o tempo que eu esquecia dos problemas. Acabava o jogo, eu entrava no meu carro, ou no metrô, quando eu ia de metrô, eu me lembrava dos problemas. Não dá para fugir dos problemas, tem que ser valente, tem que encarar o problema. Já que entrou nele, eu não quero estar no problema, mas já que eu estou vivendo um problema, eu tenho que ver a maneira de sair do problema. Seja valente. Deus não nos deu espírito de medo. Vou sair da igreja. Você acha que é essa a opção? Você está cheio de problemas. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, ou podereis fazer, tanto faz. Você vai aonde sem Ele? A vara longe da videira não dá fruto. Encare o problema, seja valente. Deus, eu vou resolver isso em nome de Jesus. 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, eu não serei atingido. Abra sua Bíblia em Isaías 41:10. Vamos ler o 10 e o 11. Hoje, põe na tela aí, filho. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Seja valente, tenha medo de nada não. Este inimigo, meu irmão, está caindo hoje em nome de Jesus. Põe o 11 aí de novo na tela, por favor. Ele será envergonhado e confundido. Quem? Todo demônio que se levantar contra você vai se tornar nada. Se você for valente, você vai derrotar o inimigo. Lembra lá do leão e urso? Se levantou contra o pequenino Davi. Ele encarou, foi corajoso, valente. 1 Samuel 17, põe aí na tela. O gigante se levantou contra Israel. Coisa brava. Todo Israel temia o gigante Golias. 1 Samuel 17, versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam dele e temiam grandemente. Quando o exército do Deus vivo viu o gigante Golias, temia. Como é que eu e você, meu irmão, diante dos gigantescos problemas que se levantam, vamos temer? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Seja valente, encare o problema. Deus, eu vou sair dessa enrascada que eu mesmo me coloquei. Deus, 1000 cairão ao meu lado, infelizmente, 10 mil à minha direita, mas eu não serei mais atingido a partir de hoje.
Vou encarar o problema com o nome de Jesus. Olha o que Davi falou para o rei. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ô meu rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo aqui vai lutar contra ele. Diga, o teu servo, Senhor. Diga bem forte, o teu servo hoje vai lutar contra esse problema gigantesco que se levantou na minha vida. Tem que lutar, meu filho. Joelho no chão, não ora, não briga, não se consagra. Mas como é que luta dessa maneira? Como é que vai lutar dessa maneira? Não ora, não se consagra, não busca Deus. Mas que negócio é esse? Que bagaça é essa? Tem que lutar, tem que ser valente. O Davizinho falou: meu rei, Davi baiano, né? Meu rei, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante aí. O teu servo vai lutar contra ele. Você tem que lutar, meu filho. Tem que lutar, minha filha. Maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Davi era valente. Eu paro por aqui hoje. Eu quero que você guarde essa virtude no seu coração. Diga, eu preciso ser valente. Pregar Jesus, não fala de Jesus, não prega Jesus, não ora, não busca, não acorda uma madrugada para orar pelo filho que está morrendo, pelo filho que está no pecado, nas drogas. Tem que ser valente. Deus, eu vou acordar 3 horas da manhã, todo dia. Vou lutar pela minha família. Mas não, é uma frouxidão, uma moleza. Davi era o quê? Valente. Diga, eu sou valente. Vamos aplaudir Jesus bem forte.